Então, boa tarde a todos. Vamos começar com a nossa aula de regras para elaboração de trabalhos de conclusão de curso. Essa aula, ela tem duas partes, né? Nessa primeira parte, nós vamos ver a parte introdutória e na segunda parte nós vamos ver como fazer referências de artigos que vocês tiram de jornal, meio eletrônico, internet e outros periódicos, né? Essa aula é muito importante para quem vai fazer a defesa de conclusão de trabalhos de conclusão de curso. Então vamos lá. Primeiro, regras gerais de apresentação e referência. Então essas referências são alinhadas somente à margem esquerda do texto e de forma a se identificar individualmente cada documento em espaço simples e separado entre si por espaço duplo. O que é isso? Bom, se eu pegar aqui o nosso quadro, e a aula aqui é ao vivo, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou apagar aqui para explicar para vocês o seguinte. Na hora em que você está escrevendo um TCC, você tem que fixar uma tabulação. Normalmente eu fixo em 3, tá? Tem 1, tem um 2 e tem um 3 na tua régua, você fixa essa tabulação. Esse espaço aqui que você deve colocar o teu parágrafo, ele tem que ser um espaço em 1,5. É o espaço, tá? E se você for fazer uma citação, essa citação, se aqui for, a letra estiver em Times 12 ou Arial 12, você vai reduzir aqui para 10. Citações de doutrina, jurisprudência, você vai fazer uma redução da letra. Reparem que se a tabulação está aqui, convém que a tua citação fique daqui para cá no texto. Outra coisa importante que você já deve ter percebido é como você vai colocar uma referência no Word. Eu vou aqui para o computador para mostrar aqui na tela, estou querendo mostrar aqui para vocês. Vamos sair aqui, vamos entrar no Word, né? Se eu pegar aqui o Word, vamos achar aqui o Word. Está aqui. Aqui, como é que eu acho o Word aqui? Bem aqui, né? Pronto, eu vou entrar aqui no Word. Então acompanhem comigo para vocês aprenderem a fazer. Vou pegar um documento qualquer, pode abrir esse aqui? Pronto, vou pegar esse documento aqui. Pronto. Então, vai abrir o documento ou não? Peguei? Esse aí não tá. Vamos abrir um documento aqui. Tira esse daqui, se não serve. Informação, qual? Ficha, informação. Pronto. Esse abre? Abre. Pronto. Temos aqui um documento do Word, tá? Imaginemos que esse fosse o teu TCC. E agora vou aumentar um pouco aqui. Vocês estão enxergando aí? Eu não enxergo, eu sou meio cego. Então, imaginemos que esse aqui seja o teu trabalho de conclusão de curso. Eu quero colocar uma referência aqui. Primeira coisa que eu aconselho para vocês vai fazer um trabalho de conclusão de curso, né? O trabalho de conclusão de curso é como se você fosse escrever um livro. E cada capítulo é como se você fosse escrever um capítulo de um livro. Quando você vai escrever um capítulo de um livro, você não vai fazer a citação só de um autor e ficar repetindo todo o tempo aquele autor. Convém que para aquele capítulo você leia pelo menos
5 autores, não é isso? Então, suponhamos aqui, no caso do processo civil, eu vou citar o Didier, eu vou citar o Abelha e vou citar Humberto Teodoro, tá? Então, o livro do Didier vai ser lido, Humberto Teodoro vai ser lido e o Abelha vai ser lido. Então, vamos supor que eu estou falando de conceito de atos processuais. Então, eu estou com esse tema, conceito de atos processuais. Eu coloco um conceito do livro do Didier, coloco um conceito do Abelha e coloco um conceito do Humberto. E assim eu vou. Terminei esse capítulo de conceito. Vou falar agora do 2, natureza jurídica. Eu vou então colocar um parágrafo do livro do Moacir Amaral. Vou colocar uma natureza jurídica do que pensa, por exemplo, o Nery. E assim eu vou fazendo o meu trabalho de conclusão de curso. Aí a pergunta é, mas professor Franklin, como é que eu vou citar isso no Word? É muito simples, o Word é muito prático. Você vem aqui, ó, tá enxergando aqui, referências. Vou colocar aqui o pessoal aí de casa enxergar, olha, referências com vermelhinho, ó, tá vendo? Eu aperto aqui no referências e ele me abre aqui, olha, inserir nota de rodapé, tá vendo? Inserir nota de rodapé. Vou botar aqui o vermelhinho para a gente enxergar ali, ó, tá vendo? Bom, então vamos supor que isso aqui seja uma citação de um autor. Então, eu vou colocar da seguinte forma, eu coloco o meu cursor no local que eu quero fazer a citação e coloco aqui, ó, inserir nota de rodapé. E ele já vai me dar, ele já marcou ali em cima, olha, se eu voltar aqui, ele está já com o número 1, vai ser a primeira citação minha do meu trabalho, olhem bem ali no vermelhinho, ó. E aqui embaixo, ele já vai me dar o número 1, como é que eu devo colocar? Aí a pergunta é, professor Franklin, o que eu tenho que colocar nessa citação? Muito simples. Imaginemos que tu estivesses fazendo uma referência ao meu livro. Tu escreverias Prado, Franklin, corrupção pública e violação dos direitos humanos. Bom, vocês vão observar que nas regras eu devo colocar a obra em negrito. Eu coloco a obra em negrito. O que eu coloco agora, professor? A edição. Primeira edição. Vamos colocar aqui, primeira, como é que eu colocaria aqui? Primeira, né? Aqui, ó. Primeira edição. Aí, editora Pacatatu. Belém. (2014), página 13. Então, se você está fazendo a citação de um livro, basicamente você vai colocar o sobrenome do autor em caixa alta, o nome dele, certo? Então seria Franklin Lobato. Prado Lobato, Franklin Lobato. Corrupção pública, que é o nome da obra em negrito. E a edição do livro
A editora, Pacatatu, o local Belém, 2014, página 13. Então vejam que esses são os elementos básicos: autor, obra, edição, editora, local, data e página. A página é um elemento extremamente importante, porque o teu examinador, o pessoal da banca e o leitor vai querer saber de onde é que tu tiraste aquela citação. Existe uma outra forma de citar, que é o autor data. Na citação do autor data, vamos lá para cima. Tu colocaria só, ao invés disso aqui, tu colocaria como disse, por exemplo, como disse Prado, 2014, aí fecha aqui entre parênteses. Essa daqui é a citação autor data. Algumas faculdades exigem esse tipo de citação. Lógico que tu colocas no texto assim, Prado, 2014, mas nas referências bibliográficas no final do teu trabalho, tu vais colocar todos esses dados que eu coloquei aqui, os dados completos do livro e tal. Eu vou só tirar o negrito disso aqui, que essa parte aqui não tem o negrito, para explicar que o negrito fica na obra, né? Professor Franklin, se a obra tivesse um subtítulo, por exemplo, o meu primeiro livro, A Voz da Cidadania, tem um subtítulo: A Voz da Cidadania, Ações em Defesa dos Direitos Difusos e Coletivos. Então eu colocaria aqui, A Voz da Cidadania, : Ações em Defesa dos Direitos Difusos e Coletivos. Tá? Quando tem um subtítulo, eu ponho : e ponho um subtítulo em negrito também, tá? Qual é a vantagem da numérica? Qual é a desvantagem do autor data? É porque na numérica, conforme tu fores inserindo os autores, o Word automaticamente ele te dá a numeração. Exemplo, eu inseri aqui o meu segundo livro, mas se eu fosse aqui no parágrafo seguinte, tem testemunha, e eu quisesse inserir aqui uma nota de rodapé com o segundo livro, ele já abre aqui. Beleza, não abre? Eu posso até simplesmente colar aqui e colocar assim. Mesmo Franklin Lobato, mesmo autor, aí eu colocaria A Voz, vou botar assim, né? A Voz da Cidadania, : Ações em defesa dos direitos difusos e coletivos. Desculpem meu erro aqui, coletivos. Pronto. É porque nós estamos aqui numa aula ao vivo, então não tem como a gente não cometer algumas gafezinhas. Então tá aqui, ó. Franklin Lobato Prado, A Voz da Cidadania, Ações em Defesa dos Direitos Difusos e Coletivos, que é um subtítulo. Primeira edição, editora Pacatatu, também é a mesma Pacatatu, também é Belém, 2014, página. Aí você coloca a página, né? Vou botar uma outra página aqui. Página 33, pronto. Conforme você for inserido 2, 3, 4, ele automaticamente faz a citação para você. Bom, então voltando à nossa explicação, então eu dizia que você faz um espaço simples e separado entre si pelo espaço duplo. Então ali no parágrafo, espaço duplo, e na hora que você faz aquela citação, você diminui e põe o times 10 ou Arial 10. Normalmente eu uso times 10. Quando eu fazia o mestrado na Universidade de Coimbra e o doutorado em Salamanca, eu usava sempre o times, então me acostumei a fazer o times. Tem pessoas que gostam do Arial,
mas eu prefiro o Times. Tem pessoas que gostam do autor data, mas eu prefiro a citação numérica, que ela facilita no uso, né? Quando aparecerem notas de rodapé, serão alinhadas a partir da segunda linha da mesma referência, abaixo da primeira letra da primeira palavra, de forma a destacar o expoente sem espaço e entre elas. O que ele quer dizer aqui é o que nós já vimos aqui na prática, né? E quando você está fazendo o seu texto, você vai colocando, se for uma citação numérica, o número aqui e automaticamente você preenche aqui. Deixa eu só duplicar, não deu para ver aqui. Como é que faz a duplicação aqui? Ele já está pensando, é por isso. Nós voltamos aqui. Isso. Então você faz aqui, ó, vamos pegar aqui novamente. Você faz aqui, você escreve o texto, coloca, faz inserir nota de rodapé aqui e ela vai cair no finalzinho aqui e o próprio Word já vai alinhar ela sem nenhum problema para você, tá? Bom, referências gerais de apresentação de TCC. Essa aula, como eu expliquei, ela vale para qualquer apresentação de TCC, em qualquer trabalho de conclusão, em qualquer lugar. É uma regra internacional. Ela é disciplinada pela ABNT. O recurso tipográfico negrito, grifo ou itálico, utilizado para destacar elementos do título, deve ser uniforme em todas as referências de um mesmo documento. Então, você vai usar o negrito para colocar na obra, você vai usar o itálico para fazer o itálico em palavras que sejam do latim. Então, se eu tiver uma palavra do latim, data venha, ad argumentando, convém que eu coloque ela em itálico, tá? E ela tem que ser uniforme. Se você colocou em todas as referências o título em negrito, vão ter que ficar em negrito. Regras gerais de apresentação. Isso não se aplica a obras sem indicação de autoria. Se eu não tiver autoria, eu não vou ter essa necessidade do negrito. Ou de responsabilidade, cujo elemento de entrada é o próprio título, já destacado pelo uso de letras maiúsculas na primeira palavra, com exclusão de artigos definidos e indefinidos e palavras monossilábicas, tá? Então, por exemplo, vamos começar com as regras. Regra para a entrada de autor, nomes pessoais e instituições. Olha só como é fácil. Prenome poderá ser iniciado somente pela inicial. Se eu tenho um autor único, por exemplo, esses nossos livros de processo civil, né, o Moacir escreve sozinho, o Humberto escreve sozinho, o Scaranzi escreve sozinho, o Didier escreve sozinho. Então, eu vou colocar nosso autor único aqui, Eco, Humberto, ou Eco, vírgula, ponto. Eu poderia botar Prado, vírgula, Franklin, ou Prado, vírgula, F, ponto. Sobrenome simples, Lobato. Tá? Se eu tiver um autor único. Regras para a entrada de autor de nomes pessoais e instituições. Se eu tiver, por exemplo, Castelo Branco, Humberto, aí você coloca Castelo Branco, Humberto Castelo Branco, você coloca. Eu tenho um sobrenome composto, Castelo Branco, então os dois ficam em caixa alta e o Humberto fica só com a primeira letra em caixa alta, porque é um sobrenome composto. Moreira Júnior é composto, fica em caixa alta, Sérgio, sobrenome nome de família. Deu para entender? Então, tem algum autor que vocês lembram que é composto? O de Almeida, por exemplo, seria composto. Eu teria O de Almeida em caixa alta e o nome do cara só com a primeira letra em caixa alta, tá? Professor, e se forem 3 autores? Devem ser separados por um ponto e vírgula. Por exemplo, Santos, vírgula, Ângela, R, ponto.
ponto e vírgula, Fresa, Heloísa, M. Ponto e vírgula, Cautela, vírgula, Lucinda. Até 3 autores eu separo os autores com ponto e vírgula. Sempre lembrando que o sobrenome Santos vem com caixa alta total e Ângela só com a primeira letra. Mas, professor Franklin, se eu tiver mais de 3 autores, indica-se o primeiro autor seguido da expressão at all. Então, professor, eu tenho um livro que eu peguei que tem mais de 3 autores, são 10 autores. Não tem problema, pode ser 20 autores, não tem problema. Eu pego o principal, Pires, vírgula, Maria Coelho, et al. Essa expressão et al. É uma expressão universal para dizer que você está fazendo uma citação em que aquele livro tem mais de 3 autores. Professor, regras para entrada de autor, nomes pessoais e instituições, responsabilidade intelectual, organizadores, coordenadores e editores. Você não tem aqueles livros que vocês... Tem aquele cara lá que é o coordenador do livro, não tem? E os outros são os coordenados. Então você vai colocar Montemor, Roberto Luiz de Melo, coorte, ponto. Ferreira, Leonardo, organizador, ponto, é org, ponto. Diniz, Mauro e Marins, Daniel, veja que são 2 autores, 2 editores, né? Eu vou colocar o nome dos 2 entre ponto e vírgula. Até 3 eu uso ponto e vírgula, mais a abreviação ED, editor. Regras para entrada de autor, nomes pessoais e instituições. Por exemplo, eu tenho não utilizar siglas. Se eu tenho uma publicação da Fundação Getúlio Vargas, deixa eu só molhar o bico aqui. Eu não posso abreviar, gente. Você tem que escrever Fundação Getúlio Vargas. Belo Horizonte, ponto, Secretaria de Estado de Cultura. Eu não posso abreviar. Brasil, Ministério da Educação. Você pegou um texto do Ministério. Você não pode abreviar, botar min.ed. Não existe isso. Ou FundjetVag. Não pode, porque sendo instituições eu não utilizo siglas. Professor, regra para entrada de autor, nomes pessoais e instituições. Autoria desconhecida. Vamos ver aqui. Autoria desconhecida ou sem indicação de responsabilidade em caso de autoria desconhecida, a entrada é pelo título. Eu não sei o nome do autor, eu vou fazer a entrada pelo título, sendo que a primeira palavra deve ser grafada em maiúsculo. Então fica assim, ó. Tratado de Ecologia, eu não sei quem escreveu. Natureza da Vida. Veja que o tratado está em letra caixa alta, Natureza da Vida em caixa alta. A lição da tartaruga, a lição está em caixa alta, né? Outros tipos de responsabilidade, tradutor, ilustrador, revisor. Essa é muito importante porque às vezes eu pego um livro que ele foi traduzido para o português. Como é que eu vou fazer? Olhem lá. Tradutor, ilustrador, revisor, etc. podem ser digitados após o título da obra. Por exemplo, Moore, Thomas Moore, A Emoção de Viver a Cada Dia. Reparem que aqui eu tenho um título, A Emoção de Viver a Cada Dia, e logo depois os 2 pontos e o subtítulo, Há uma magia, a magia do encantamento. Coloco tradução Raquel Zanfil, Rio de Janeiro e de Ouro, 1998. Qual é o elemento que está faltando aí? A página. Está faltando a página ali, né? Então, professor, quando eu me esqueço de citar a página no TCC, eu perco ponto, perde. Porque um dos elementos importantes é a página que o leitor vai querer saber de onde você tirou aquela citação. Bom, monografias consideradas como todos, livros, teses, folhetos, apostilas, manual, guias, dicionários, catálogos. Quais são os elementos essenciais que eu vou colocar, professor? Autor, título, subtítulo, edição, local, editora, data e página. Então, por exemplo, autor.
Prado, Caixa Alta, Franklin Lobato. Título: A Voz da Cidadania. Subtítulo: Ações em Defesa dos Direitos Difusos e Coletivos. Edição, primeira edição, local, Belém, editora, Pacatatu, data 2014, a página que você fez a consulta do livro. Esses são, gente, os elementos essenciais. Significa que eu posso colocar outros elementos, mas não são essenciais. Elementos complementares, tradutor, ilustrador, páginas, volumes, série, etc. Livro, La Raia, Roque de Barros. Cultura é o nome do livro. Subtítulo: Um conceito antropológico. 13ª edição, Rio de Janeiro, Jorge Zaha, 2000, página 11. Nós colocamos isso aqui de propósito para mostrar para o aluno que isso aqui está errado. Professor, como é que eu coloco a página? É assim, papai, ó. A página você coloca P minúsculo e a página, o número da página. Tá? Professor, eu coloco coleção de antropologia social depois da página não se coloca nada. Tá? Só para ir mostrando os erros das citações. Dissertações e tese, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Pinto, João Pereira, da reitificação à reflexão. Diálogo entre a literatura e a filosofia, em São Bernardo de Graciliano Ramos. Repara que o título é da reitificação à reflexão. E o subtítulo é o diálogo entre a literatura, papapá, pererê, popopô. Dissertação de mestrado em letras, Pontífica Universidade Católica de Minas Gerais. E aí você coloca os outros elementos para identificar a página, etc. Olha como ele colocou ali, ó. 112 folhas, né? 112 folhas, olha ali. Parte de monografia. Tá, professor, mas eu não vou citar a monografia toda, vou citar só uma parte. Então você coloca o capítulo, o volume ou as partes. Elementos essenciais: autor, título, subtítulo da parte, seguindo da expressão in. Olha só, muito importante, você vai citar uma monografia, você segue da expressão in e dá a referência completa da obra. No final deve-se informar as páginas da parte. Então como é que fica? Autor, capítulo de um livro e é o mesmo do livro. Por exemplo, Santos, como é que fica? Santos, F.R.2, a colonização da terra dos Tucujus. Olha o Santos, F.R.2, História do Amapá, segunda edição, Macapá, Valcã, 1994, capítulo 2, página 23 até a 32. É para que, quando ele pega um capítulo de uma tese, então, professor, eu posso pegar uma tese e no meu trabalho citar um capítulo? Posso. Mas se eu citar um capítulo, eu tenho que colocar esse aqui, olha. O livro é a colonização da terra dos Tucujus, mas o capítulo é a história do Amapá. Deu para entender isso? Ou melhor, o livro é sobre a história do Amapá e a colonização da terra dos Tucujus é um capítulo do livro da história do Amapá. Capítulo com uma autoria própria: Arato, André, a antinômia do marxismo clássico, Hobbes Brown, Eric, organizador, História do Marxismo. Então, nesse livro, História do Marxismo, eu tenho um capítulo que se chama A Antinomia do Marxismo Clássico, dentro do livro. E por isso é que eu coloco o segunda edição, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1986, capítulo 3º, página 85 a 148. Veja que o livro está em negrito, como nós havíamos dito, que o título da obra está em negrito. E o capítulo encabeça a nossa citação, a nossa referência. Até aqui tudo bem? Estão entendendo tudo?
Elementos essenciais, congressos, seminários, encontros. Tá, professor, eu vou pegar uma tese de um congresso nacional do Ministério Público para colocar no meu TCC. Posso fazer? Posso. Como é que eu faço? Você coloca os elementos essenciais, autor, título, subtítulo do trabalho apresentado, seguindo da expressão in, nome, numeração, ano, local e realização do evento, título da publicação, local, editor e data de publicação. No final